Amém, amados? Graça e paz da parte de Deus e do nosso Cristo. Aos que chegaram posteriormente à leitura que fiz no início do trabalho. Abre então a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no livro da Revelação, no livro em que as palavras tinham a proposta ou o ato de descobrir, de tirar a cobertura de algumas coisas encobertas. Capítulo 3, a partir do versículo 14, como já lemos o texto todo, de 14 ao 22, no início do trabalho, por objetividade de tempo, leremos só o versículo 14 e assim vamos esmiuçando versículo por versículo até Deus nos dar o complemento para irmos para a direção profética. Então, versículo 14 diz o seguinte: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amém, amados? Amém. Pode assentar-se no nome de Jesus. Vemos então a partir do versículo 14 do livro do Apocalipse, do capítulo 3. Nós temos então a finalização, a última carta da sétima igreja, ou a conclusão desse trabalho, desse seminário. E eu quero relembrar você algumas coisas que foram ditas, talvez de uma maneira diferente, ou porque elas se repetem no próprio texto, de maneira muito prática e objetiva. Todavia, eu quero dizer algumas coisas que ainda não foram ditas, e que o próprio texto também assim o possibilita, e você vai entender sobre o que eu falo. Nós entendemos que a partir da carta, ou da sétima carta, ou a sétima igreja, que estamos hoje trabalhando, Laodiceia significa um povo julgado. Parece-nos que os próprios nomes que essas respectivas igrejas, ou as 7 igrejas tinham, já tem a ver com a realidade da cidade, ou por que não dizer da igreja. Então, Laodiceia significa um povo julgado. E para esse povo julgado, e no caso de Laodiceia, reprovado, Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus o Messias, ele vai trazer algumas revelações da sua pessoa, da sua grandeza, da sua soberania, e por que não dizer da sua igreja, e vai chamá-la para uma decisão. Eu quero que você compreenda algo, mas antes de nós entrarmos nas bases da aplicação e do contexto profético, que faremos ainda hoje, se Deus assim nos permitir, eu quero fazer com você anteriormente um contexto, um panorama, de um contexto histórico e cultural, bem como também geográfico de Laodiceia. Vamos entender rapidamente. Laodiceia foi fundada no ano de 250 a.C., por Antíoco da Síria. Ficava das margens do rio Lico, perto de Colossos, sob uma estrada principal, que de grande movimento comercial punha em comunicação o Oriente com o Ocidente da Ásia Menor. Estava no principal cruzamento de estradas dos vales da Ásia Menor. Essas estradas foram construídas pelos romanos. E eles a fizeram com uma série de interesses, dentre o principal das localizações geográficas que eles conquistaram. Eles tinham interesse de acesso, de interação, para ali receberem do seu espólio, para ali receberem os impostos e outros interesses afins. Eu quero que você compreenda que a cidade estava situada numa montanha que dava para um vale fértil e majestosas montanhas. Nos tempos romanos, a cidade era um importante centro de administração. Centro de administração, de comércio e também bancário. Era uma cidade onde, na verdade, as questões de justiça da região
quando eram ouvidas em Laodiceia, os fundos eram depositados nas instituições bancárias ali para segurança. Era uma cidade de milionários. Na época, uma cidade com um grande poder aquisitivo, uma cidade dos milionários. Esse era o contexto de Laodiceia. Em Laodiceia também, no lugar alto, possuía um anfiteatro, onde noites quentes eles se ajuntavam para assistir uma peça teatral, um concerto musical. E deste lugar alto eles podiam olhar ao longo do vale para Hierópolis. Na verdade é um conjunto de 3 cidades, a própria Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Eu quero que você compreenda que hoje, no caso você faça uma pesquisa para compreender através de vídeos, de material escrito ou áudio, você vai compreender e constatar que essa região é o que é hoje a atual Turquia. Tem uma localização geográfica chamada Pamukkale, que eu tive a experiência de observar alguns vídeos para constatar algumas informações que eu adquiri só através da leitura, para constatar a veracidade dos fatos e das informações. Eu fui fazer uma pesquisa também através de um vídeo, através da arqueologia, e eu descobri algumas coisas interessantes que me asseguraram que aquilo que eu havia lido era verdadeiro. Na Turquia, nessa localização geográfica chamada Pamukkale, que Pamukkale significa castelo de algodão, as águas de Hierápolis, ricas em sais de cálcio, deixavam depósitos brancos conforme corria pelas encostas das montanhas. Por isso o nome castelo de algodão. Esses depósitos, de forma peculiar, são chamados travertinos. Laodiceia não tinha fontes de água própria e, portanto, não era autossustentável nesse quesito. Dependia totalmente de Colossos, a sua vizinha, e de Hierápolis, que lhe mandavam a provisão de água através de aquedutos que vinham através das montanhas também. Deixa eu concluir essa parte geográfica, nesse contexto histórico, também cultural, com 4 características que vão definir agora e concluir esse primeiro passo. 4 características que se destacam nessa cidade. Centro bancário e financeiro. Havia muito ouro guardado ali. Uma das cidades mais ricas do mundo. Lugar de muitos milionários, como já dito. A despeito do impacto de alguns, aliás, fiz registro de algumas datas, não vou mencioná-las todas por objetividade. A despeito do impacto de alguns terremotos que sofreu, o principal, no ano 61 depois de Cristo, esse terremoto foi devastador. E Laodiceia tinha tanto potencial financeiro, tantos milionários ali naquela cidade, a sua instituição bancária, eles eram tão autossuficientes, ou se viam dessa forma, que rejeitaram até a ajuda do Senado romano, rejeitaram até a ajuda do imperador, o que era um risco muito grande, porque Nero era meio desequilibrado. Mas eles rejeitaram esse fato. E com recursos pessoais, com recursos próprios, sem aceitar a ajuda de ninguém, surpreendentemente para o mundo, eles foram reconstruindo aquela cidade. Se os seus habitantes já eram orgulhosos por sua riqueza, se os seus habitantes já eram orgulhosos por outras características que nós vamos mencionar daqui a poucos momentos, depois desse fato, na verdade, da reconstrução pelos próprios recursos, se envaideceram ainda mais. Não sentiam mais a necessidade de ninguém. E pior, não sentiam mais a necessidade nem do próprio Deus. Esse era o contexto de Laodiceia. Segunda característica. Antes, porém, deixa eu fazer uma aplicação aqui que você pode entender sobre o que eu falo. Alguns, na verdade, até acreditam que na época
época em que a carta fora mandada para lá, a cidade ainda estava em processo de reconstrução, ou na conclusão desse processo. O que não pode se constatar, mas é uma informação de fontes boas e dignas de crédito. Todavia, houve uma margem de tempo muito grande. A cidade efetivamente fora destruída e está em ruínas, que na verdade nós vemos vídeos das ruínas e das localizações próximas da Turquia, de Pamukkale e outras regiões ali, uma nomenclatura um tanto exótica, não prática de relembrar. Então você vai perceber que as ruínas propriamente está ligada aos turcos otomanos. Depois de alguns séculos ela efetivamente veio a se tornar ruínas. Segunda característica que vai marcar essa cidade, esta geografia, e você ao obter essas informações, ao ouvir atentamente, você vai compreender o que Cristo disse e por que Ele disse. O que Ele disse fora totalmente pertinente e era autoexplicável. Isso para nós vai ser autoexplicável o próprio texto depois das informações que eu vou lhe passar. Mas era praticamente perfeitamente compreendida por aqueles que a receberam, porque tem a ver com o contexto, com a geografia, com a realidade, com os costumes, com uma série de coisas que já estavam acontecendo. Então, segunda característica dessa cidade, era um importante centro de medicina oftalmológica. Havia uma escola famosíssima ali, onde se fabricava ungüentos para os ouvidos e para os olhos. Em especial, um pó chamado pó frígio, para a fabricação do colírio, era o mais importante dentre esses remédios. Uma grande indústria, para a época, uma grande indústria farmacológica. E eles, na verdade, exportavam esse remédio para o mundo da época. Eram conhecidos mundialmente por esse potencial ou por essa característica. Também na área da medicina. Outra característica, terceira agora, era um importante centro de indústria de tecidos também. Como outra que já fora mencionada por esses dias. Era um importante centro de indústria de tecidos e produzia-se lá uma lã negra especial, famosa no mundo inteiro na época. A cidade era referência na roupa que produzia. Todo esse contexto vai lhe ser pertinente para você compreender o que Cristo vai dizer alguns poucos momentos depois, quando chegarmos no versículo que dá o contexto. Você vai entender o porquê ele disse, para quem ele disse, em que contexto ele disse, o que estava acontecendo. Quarta característica, era um centro de águas térmicas. Ali havia, como que se pode dizer, no contexto ou na linguagem de hoje, spa de alto nível. Os poderosos da terra, da realidade do mundo antigo, certamente frequentaram aquele lugar. Havia um spa, havia ali o centro das águas térmicas, águas estas que na verdade vinham predominantemente ali de Herápolis. A região era formada, como já dito, Laodiceia, Colossos e Herápolis, aproximadamente, alguns dizem, aproximadamente em média 9 quilômetros. Outros, particularmente, não se arriscam a falar na quilometragem. Mas fato é que do alto da montanha, quando estavam no teatro, podiam avistar tanto Colossos quanto Herápolis, o que subentende ser efetivamente próximo. Em Colossos, por exemplo, ficavam as fontes de águas frias, e em Herápolis as fontes ricas em sódios, em sais de sódio. Na verdade, as fontes de Herápolis vinham as águas quentes, que em seu curso sobre o planalto, quando vinha e chegava em Laodiceia, tornava-se morna, e nessa condição ela fluía dos rochedos que faziam fronteira com Laodiceia. Assim como as águas frias, frescas, mineral, que saía de Colossos, mas quando chegava em Laodiceia também, pelo clima, pela realidade, se contextualizava com o clima da região, ou seja, se tornava parte do que era a cidade. E também se tornavam mornas. As águas frias se tornavam mornas. As águas quentes se tornavam mornas.
Essa era a realidade da época. Então, tanto as águas frias de Colossos como as águas quentes de Herápolis eram terapêuticas, mas as águas que chegavam mornas em Laodiceia, Cristo diz que elas eram intragáveis, indigestas, causava náuseas no Filho de Deus. Obviamente ele não está falando de água. Ele está usando a geografia e o contexto da realidade da água para revelar outras coisas. Vamos entender. Versículo 14, feitas as primeiras considerações no contexto histórico, geográfico, cultural, enfim, uma noção, um panorama. Vamos agora para o versículo 14, o primeiro versículo. Vamos agora interpretar o texto a partir do contexto. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Já vimos então nos outros demais dias, e a pesquisa que eu fiz a partir do original me dá a ideia do anjo aqui como aquele que traz novidades, o mensageiro, por implicação, anjo mensageiro. Aquele que é enviado para anunciar ou proclamar. O que subentende nesse caso específico seriam os bispos e os pastores, para aqueles que não estavam. Ao anjo da igreja escreve. Primeira consideração que eu quero fazer na abertura do primeiro versículo. Deus trabalha primariamente com o líder. Porque esse, ou através desse, é através de quem Deus, ou Cristo no caso, vai corrigir, vai edificar, vai restaurar a sua igreja. Somente se este não estiver na condição de ouvir, Deus pode tratar até com outras pessoas, mas quando Deus fala através de outras pessoas, acabam constatando aquilo que ele já falou através da liderança. Porque primariamente Deus trata com a liderança, porque este vai prestar contas acerca do povo. É o que nós aprendemos a partir desse texto. Eu quero que você compreenda que ele diz também ao anjo da igreja. O primeiro a saber do estado da igreja, a partir não da sua ótica, a partir não da informação daqueles que trazem informações a você como informantes. Eu quero que você compreenda que aquele que usa, aquele que tem intimidade com o dono da igreja, aquele que tem intimidade com aquele que anda no meio da igreja, aquele que tem intimidade com aquele que tem os pastores na sua mão, aquele que tem a sua audição apurada, não precisa de informantes. O próprio Deus, o Espírito Santo, vai lhe mostrar o estado real da igreja, não a partir da sua concepção humana, não a partir da ótica humana, mas vai trazer segundo a perspectiva ou a ótica de Deus. Aquele que tem intimidade com Deus, líder de qualquer respectivo departamento, se prepare, porque Deus quer mostrar para você o estado de cada respectivo trabalho. Eu quero que você compreenda que o apóstolo João, que recebeu a mensagem para transmiti-la, e a carta é dirigida para o anjo da igreja, o que fica, na verdade, sempre subentendido aqui a liderança. Deus vai trabalhar com a sua igreja. Repete comigo, Deus trabalha com a sua igreja a partir dos seus líderes. Pense nisso. Outra palavra que aparece aqui. Igreja. Nós vamos quase que nos primeiros versículos interpretar palavra por palavra. Igreja. Chamado para fora a partir do original. Não vou dar a terminologia grega para sermos práticos. Chamado para fora. Isto é, de modo concreto, uma reunião popular. De modo especial, uma congregação, ou uma comunidade messiânica, ou uma comunidade messiânica e também dos goim, ou dos goi, ou dos gentios. Judeus e gentios, uma só família de Deus, como diz a carta aos Efésios. Uma assembleia, uma igreja, assembleia do povo para fins de adoração ao único, soberano e verdadeiro Deus. A igreja está aqui. A igreja quer prestar esse serviço de louvor, de adoração a Ele. Dirige uma expressão de gratidão, de louvor, de adoração a Ele agora. A Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio, a majestade para todos sempre. Aleluia. Ao anjo da igreja de Laodiceia, já disse, um povo julgado,
ou a etimologia da palavra Laodiceia. Isso diz o amém. Quem diz? Quem diz é o amém. Quem diz, na verdade, é aquele que dá certeza. Quem diz não é pura e simplesmente aquele que é testemunha da verdade, mas ele é a própria verdade em pessoa. Essa é a ideia do amém. Essa é a expressão que Cristo diz acerca de si mesmo, revelando a Laodiceia cheia de significado. Vamos entender algumas coisas rapidamente. Isto diz o amém. Isso diz aquele que, na verdade, é a expressão máxima de concordância. Muito mais do que como dizem, assim seja. Muito mais do que isso. E o significado a partir do princípio hebraico da palavra amém é uma palavra que é um acrônimo, é um composto de várias palavras. Amém não é uma palavra única, é uma composição fechada de várias outras palavras. Mas para ser prático e objetivo, amém, repete comigo, Ele é rei e fiel, que cumpre as suas promessas. Isto é o amém. Ele está dizendo, eu sou rei, eu reino, eu governo, e a minha fidelidade te garante que eu sou poderoso para cumprir as minhas promessas. E aquilo que eu vou falar a teu respeito, saiba que eu sou o amém, o que eu falar vai acontecer. Essa é a ideia que Cristo está preparando. Esse é o terreno que está sendo preparado no coração e na mente daquele povo. Um amém. Para compreender melhor e complementar essa ideia, nós podemos lembrar de um texto que Paulo escrevera. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, para sermos objetivos, já coloquei o texto aqui. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele, em Cristo, sim. São nele, sim. Repete, são nele, sim. Ouçam-me agora, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Se ele falou, vai acontecer, porque ele é rei, ele é fiel, e a sua palavra não volta vazia. Essa é a ideia do amém. Ele diz também que ele é testemunha fiel e verdadeira, testemunha, mártir, registro. Aquele que é testemunha da verdade do que viu, testemunha ocular. No caso dele, o próprio objeto do que testemunharam, que é muito mais amplo do que o testemunho que João deu dele, que constatou que fora testemunha ocular da morte e ressurreição de Cristo, no caso de João, mas ele dizendo acerca de si mesmo, já é outra coisa. Fiel, ele diz também que ele é fiel. Ou a palavra a partir do grego pistos, eu não vou entrar aqui em terminologias mais complexas, eu vou direto na prática. Fiel significa que ele está dizendo, eu sou objeto digno de confiança. Você pode confiar no que eu estou dizendo. Eu sou fiel, eu sou sujeito confiável, digno de confiança, crível, merecedor de crédito. Eu tenho palavra no que falo. Que coisa interessante. Cada palavra que ele disser aqui tinha um propósito. Ele não falou nada por acaso. Repete comigo, Deus, na expressão da pessoa de Cristo, nada disse por acaso, mas tudo com um propósito. Ele disse, ainda no versículo 14, o princípio da criação de Deus. Agora a finalização do versículo 14. Traz-nos um contexto, vai nos trazer um contexto abrangente. Se estamos no livro do Apocalipse, ou o último livro da Bíblia, se estamos no livro da Revelação, temos que retroceder agora para o início, para o primeiro livro da Bíblia, porque é exatamente essa referência que Cristo está fazendo, do Gênesis. Eu sou o princípio, olha aqui, o princípio da criação de Deus. O que ele estava dizendo e por que estava dizendo? Temos que voltar para Gênesis para entender. Temos que preparar o terreno, porque a coisa vai tomar um rumo aqui tremendo.
Deus vai impactar a sua vida, Deus vai restaurar a sua vida, se você dar ouvidos, segundo aquilo que o Espírito diz da igreja, segundo aquilo que Cristo está ministrando, sabe, a nós através desses dias e da sua palavra, você vai sair daqui diferente e o nome dele vai ser glorificado. Vai. Mas vamos entender um pouco mais o texto para entrar no terreno profético. Princípio da criação de Deus, criação. A partir também do grego, depois voltamos para o hebraico. Original. Fala de formação, propriamente o ato, ou consequentemente a coisa, em sentido literal ou figurado, construção, ordenança de Deus para que houvesse o mundo. Também com sentido de criação de modo geral o universo. Vamos entender algo aqui. Ainda que estejamos ministrando a partir do livro do Apocalipse, vamos agora voltar para compreender a partir do original, a partir do primeiro livro da Bíblia, dos primeiros versículos da Bíblia, e obviamente a partir do seu contexto original, o hebraico. A Bíblia diz então, o livro de Gênesis, o livro de Bereshit, bem indica lugar, Reshit, início, onde Yeshua retira essa expressão e esse fundamento, e ele aplica esse fundamento com um propósito, como já dito anteriormente. E nisto, a resposta e a esperança para a Laodiceia. Eu sou o princípio da criação. Ele estava fazendo uma aplicação que era oportuna, como oportunidade para a igreja de Laodiceia. Você vai compreender sobre o que eu falo. Nada do que ele disse foi lançado ao acaso. A mensagem era totalmente pertinente ao contexto daquele que a recebia. Observemos então versículos 1 e 2 e depois o 3 em aplicação e você vai entender. Segue o texto primariamente em hebraico, posteriormente em português e você vai compreender uma revelação poderosa que Cristo está aplicando, que Cristo está colocando como disposição, como oportunidade para a igreja de Laodiceia. Versículo 1 do livro de Gênesis, capítulo 1 também. Bereshit bara Elohim, het hashamayim vehet haaretz. Ou seja, no princípio criou Deus o céu e a terra. É interessante notar que a palavra diz céus. No original diz céus, no plural. Ou a palavra a partir do hebraico shamayim. E sabemos pela ciência que existe milhares de galáxias no universo. Mas quanto à palavra terra, ou seja, Haaretz aqui no hebraico, está no singular. Mas o que isso tem a ver, pastor? Você vai entender, calma, se aquiete. Isso aponta para uma terra no universo, nas mesmas características ou condições físico-bioquímicas, permitindo que habitassem seres vivos do reino vegetal, animal e de modo peculiar ou especial o ser humano. Vamos compreender aí no versículo 2. Daqui a pouco, depois dessa base, a coisa vai tomar uma dinâmica, mas vai te dar um contexto de compreensão terrível e tremendo. Versículo 2. Verra Haaretz haita tohu vavohu verosher al pnei hamaim. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus e o Ruach Elohim se movia merahefet sobre a face das águas. Em hebraico, essa expressão tohu significa sem forma e vohu significa vazia. Em outras palavras, existia fisicamente a terra, mas ela se encontrava naquele momento num estado caótico. E essa aplicação que Deus está fazendo à Laodiceia. Vocês estão numa condição de caos, vocês estão numa condição desordenada, mas eu coloco uma oportunidade diante de vocês. É o que está acontecendo aqui. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A terra tornou-se sem forma e vazia. O tempo do verbo aqui indica um estado diferente do que fora no original. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Repete comigo, e disse Deus. Não somente no princípio da criação, e disse Deus, e diz Yeshua HaMashiach,
esta noite, sobre a minha vida, sobre essa igreja, haja luz e haverá luz para o louvor da sua glória. Se você crê, dirige uma palavra de adoração a Ele. A Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio, a majestade para todos sempre. A expressão ou o tempo do verbo disse aqui significa falar, aponta para a ordenança, prometer, tornar visível, determinar. Porque tem o poder, tem a autoridade. O que é tornar algo visível? É trazer à existência algo que não existia. A terra era caótica, mas disse Deus, haja luz. E a despeito do caos que estava a igreja de Laodiceia, a despeito talvez do caos que esteja a sua vida espiritual, emocional, física, material, conjugal, eu não sei. Deus o sabe, talvez você também o saiba. Deus está dizendo nessa noite a oportunidade para a tua vida. E eu digo, haja luz em todas as áreas em trevas, para que se tornem iluminadas a partir da minha luz e da minha palavra. Vamos entender a partir da palavra ainda, preparando as bases. Eu estou ainda no versículo 14. A Bíblia diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João, capítulo 1, versículos 1 a 5, ainda a Bíblia diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1, 16 a 17, que fala desse Deus que disse, haja luz, e estamos constatando que foi o próprio Cristo. Eu estou provando para você biblicamente. Ainda do livro de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 3 diz, a Bíblia diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ha feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele está assentado à destra, e esse que está assentado à destra é o mesmo que na verdade criou o universo, e esse que está assentado à destra é o mesmo que andava no meio das igrejas, e esse que está sentado à destra é o mesmo que anda em nosso meio agora, que diz, eu te conheço, eu sei tudo a teu respeito, e eu vou te falar algumas coisas ainda mais nessa noite. Esse é o contexto que Cristo está reparando ou se reportando com relação à criação, fazendo uma aplicação para a realidade que a igreja de Laodiceia estava passando. E diz Yeshua HaMashiach, ou Jesus, ou Cristo, ou o Messias, haja luz. A palavra aqui, quando diz que o Espírito Santo pairava, merahefet, ou seja, pairava sobre a face das águas, o Espírito Santo observava, o Espírito Santo estava atento, o Espírito Santo estava observando, e chega um determinado momento que Deus não expressa a pessoa, também Cristo Deus, ele vai e diz, chega, basta, para a desorganização, eu removo agora o caos, e eu trago ordem, eu digo, haja luz, e toda a área em treva vai ser removida, porque vai entrar a minha ordem. Isso é haja luz. Repete, haja luz. É ordem naquilo que estava em caos. Alabadacaço de bacomanduque. Lemendianoque bacolamandulivaçoque badaqui. Chega!
Basta. Deus ordenou que a desordem fosse ordenada e se tornasse visível na criação. Se Deus é capaz de criar essa ideia que está sendo aplicada, de estabelecer ordem no universo ou planeta caótico, então Ele também é capaz tanto de criar como criou o homem, bem como de restaurá-lo do caos que possa ter transformado a sua vida, como a igreja de Laodiceia, ou talvez a vida de alguns nessa noite. Deus o sabe. E ainda que estes homens estejam num estado de corrupção moral e espiritual, foram criados também à imagem e à semelhança de Deus. E Deus, na pessoa de Cristo, quer restaurar a imagem perdida na vida de alguns. Deus está aqui disposto a restaurar a vida de pessoas. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de uma mudança poderosa aqui. Tem algumas coisas que vão acontecer aqui que vão fazer tremer os alicerces. Tem algumas coisas que ainda vão acontecer aqui que vão fazer tremer algumas bases. Deus está preparando o terreno, porque Ele vai falar algumas coisas a teu respeito. E a palavra que Ele vai falar a teu respeito, ela é certa. Ela não é uma conjectura teológica. Ela não é uma possibilidade da verdade. Ela é uma certeza do Cristo ressuscitado. Você vai entender sobre o que eu falo. Para Laodiceia, como um povo julgado, que é a palavra Laodiceia, e reprovado, essa indicação no Gênesis apontava para a possibilidade de restauração. Obviamente, se após a denúncia eles se arrependessem. Não era simplesmente uma denúncia, mas também uma oportunidade. Não era uma palavra de morte, mas de ressurreição e de vida para Laodiceia. Cristo não estava declarando morte, Cristo estava dando oportunidade de vida. Porque Ele diz em João capítulo 6, versículo 63, a parte B do versículo: e as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Ele está declarando vida, ainda que Ele nos confronte, ainda que Ele denuncie nossas faltas, tudo isso é oportunidade de vida e de restauração. Tudo isso é o amor, é a graça dEle atuante e necessária para nós nessa noite. E eu quero declarar sobre a tua vida. Feche seus olhos. Eu quero já fazer algumas declarações proféticas. Eu já quero começar a preparar o terreno aqui. Eu quero que você feche seus olhos, levante as suas mãos. Se você recebe essa palavra, depois você diz amém. Eu quero declarar: seja removida nesta noite todas as áreas em trevas e seja restabelecida toda a luz de Deus em você, no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. Haja luz agora em nome de Jesus. Se você concorda, diz amém. Depois de preparar as bases, falar acerca da criação, de tantas outras coisas que já foram mencionadas, agora depois dele se revelar como um amém, depois dele se revelar como uma testemunha fiel e verdadeira, depois que ele se revela como o princípio da criação, assim agora como ele fizera também com as demais igrejas, ele se revelou, sabe, como Cristo glorificado e ressuscitado. Agora ele vai dar um diagnóstico preciso sobre Laodiceia e confrontar Laodiceia com base nas evidências. O que é diagnóstico? Com base na etimologia ou no significado da palavra, para aqueles que também não tiveram a oportunidade de vir na segunda-feira. Diagnóstico é um substantivo masculino, é um termo da medicina, é uma qualificação dada por um médico a uma enfermidade ou estado fisiológico, com base nos sinais que observa. Cristo, como médico por excelência, como médico do espírito, alma e corpo, ele vai agora dar um diagnóstico preciso sobre a sua igreja, e ele vai mostrar aquilo que olhos humanos não podem ver. Ele vai mostrar aquilo que nem Laodiceia sabia acerca de si mesmo, mas ele vai lhe dar um diagnóstico preciso e ele vai apresentar algumas evidências. Repete comigo: diagnóstico. Evidências. O que é evidência? A qualidade daquilo que é evidente, que todos podem ver e verificar, constatar. É evidente.
adjetivo masculino ou feminino, que se compreende sem dificuldade nenhuma, evidente. O que é claro, evidente. O que é óbvio, ele, com base na sua constatação, ele vai trazer as evidências e vai desnudar aquilo que estava escondido no interior, que a igreja de Laodiceia nem sabia, porque essa igreja tinha um conceito, muito elevado acerca de si mesmo, mas um conceito total e completamente equivocado da verdade. Você pode ter muitos conceitos a seu respeito, as pessoas podem ter um bom ou mau conceito a teu respeito, acertado ou errado a teu, a meu, a nosso respeito, mas o que vale é o conceito, não por simplesmente conceito, o que vale é como Deus nos vê e não por simplesmente como o homem nos vê. Como Deus te vê nessa noite? Ele deu um diagnóstico da igreja de Laodiceia. Se ele começar a fazer um diagnóstico preciso da sua vida de maneira específica, daqui a poucos momentos, o que é que vai ser mostrado? Pode ser evidenciado aqui no telão para todo mundo ver. Você tem intenções, motivações, ações que estão dentro do plano e propósito de Deus, a ponto de você poder expô-las para todo mundo ver aqui sem nenhum constrangimento? É uma pergunta. Qual o diagnóstico espiritual que ele fizera de Laodiceia? Vamos ao diagnóstico. Versículo 15. Conheço as tuas obras. Passamos para o versículo 15. Que nem és frio, nem quente. E quem dera fosses frio ou quente. Conheço. A palavra conheço. A onisciência do médico por excelência. Lhe assegura a seguinte declaração. Conheço as tuas obras. O que eu vou fazer não é uma conjectura. O que eu vou dizer não é uma possibilidade incerta, mas um diagnóstico preciso e detalhado daquilo que o olho humano não pode ver. Todavia, está claro e patente aos meus olhos. Conheço as tuas obras. Ele vai mostrar. Logo que possível, eu gostaria que você, tanto quanto for possível, mais rápido possível, você examine total e completamente o livro dos Salmos, o capítulo 139, versículos 1 a 24. Leia calmamente, detalhadamente, observando palavra por palavra, versículo por versículo, e você vai entender melhor esse contexto que ele está dizendo. Conheço, conheço as tuas obras. Eu não vou repetir o significado e a etimologia da palavra obras. Somente uma das palavras que aponta para esse significado, atividade. Entre a palavra, a partir do original da palavra obras aqui, atividade. Cristo está dizendo, eu conheço as atividades mercantilistas, de Laodiceia. Eu conheço as atividades, sociais de Laodiceia. Eu conheço as atividades comerciais de Laodiceia. Sobretudo, eu conheço não somente as ações, mas as motivações de Laodiceia. Eu vou dizer algo a esse respeito. Versículo ainda 15. Ele diz que nem és frio. O que ele está dizendo? É só você lembrar das águas frias de Colossos, das águas refrescantes, mineral, que vinha de Colossos, que era fria, que era refrescante, que era nutritiva, produtiva, necessária e indispensável. Todavia não chegava lá nessa condição. Cristo está dizendo, eu conheço as tuas obras, que nem és frio, como por exemplo, como aplicação, um cético, ou seja, um cético, um incrédulo ao extremo. Eu conheço que nem és frio, como um cético, como incrédulo, como alguém que reconhece o seu estado deplorável, miserável, e por consequência do seu estado de miséria, de vício, de imoralidade, sabe que não pode mudar a si mesmo, e ele sabe que é frio, sabe que está distante, sabe que está no pecado, mas reconhece também que precisa de perdão e salvação. É frio, está fora da minha presença, está distante, mas reconhece o seu estado e pode receber por isso a oportunidade para a salvação. É melhor, Cristo está dizendo que é melhor ser frio ou quente,
Ou por que não dizer, é melhor ser frio do que morno. É melhor estar fora do que pensar que está dentro e está fora. Que coisa séria. Ele está dizendo, é melhor estar fora do que aparentemente estar dentro, mas na verdade está fora. É melhor estar fora, na miséria, no pecado, sabendo que precisa de salvação e resgate, e se abre para essa verdade e vai ter oportunidade de mudança, do que viver na igreja uma vida de aparência, sem comprometimento e sem verdade. Ele disse, nem és frio, como as águas de Colossos, ou como essa aplicação que acabaram de fazer, nem quente, como por exemplo alguém que está posicionado em Deus. Ou por que não dizer a aplicação das águas termais de Herápolis, que chegavam quentes, que eram águas térmicas, que serviam como spa pessoas do mundo todo. Aliás, até os dias de hoje, eu vi um vídeo, aliás, o último vídeo que eu vi foi de 2007, um lugar maravilhoso, altamente visitado. Se Deus permitir, um dia eu ainda vou lá. Um lugar maravilhoso, umas montanhas assim totalmente branqueadas, por isso a terminologia castelo de algodão, as piscinas naturais formadas, as pessoas se banhando ali como um spa a céu aberto. Águas quentes, tu não é quente como as águas, nem frio nem quente, como as águas quentes e terapêuticas que vêm de Herápolis. Como por exemplo alguém, quente aqui, a aplicabilidade de alguém que está justificado. Quente aqui alguém que está em Deus. Quente aqui alguém que está debaixo das asas da graça do Altíssimo, que está justificado pela fé em Yeshua HaMashiach, que por condição, pela consequência, está justificado, posicionado em Deus, conforme diz Romanos 5:1. Tem paz com Deus e, portanto, sabe que se perseverar até o fim, receberá a coroa da vida eterna. Esse é o quente. Quem dera fosses frio ou quente. Quem dera fosses. Quem dera foras. A palavra a partir do original grego aqui, eu descobri algo que me chamou a atenção. Eu não vou falar tudo acerca da etimologia dessa palavra, mas o que me chamou a atenção entre as definições de foras, a partir do original, é que é uma forma optativa. O que é isso? Era uma opção. Eles não estavam assim por perseguição, como outras igrejas estavam passando. Eles não estavam assim por heresias na igreja, como outras pessoas estavam sendo afrontadas por hereges. Eles não estavam assim por problema financeiro, como a igreja de Esmirna. Eles não estavam assim por perseguição, por falsas doutrinas, por falsos mestres, não. Eles estavam mornos, eles estavam nessa condição miserável, espiritualmente falando, por opção. Opção da decisão. A condição deles era uma opção, um fruto distorcido de uma decisão. A situação em que você se encontra hoje, na verdade é fruto das suas decisões, de circunstâncias da vida. É bem verdade em alguns casos, em algumas coisas, que às vezes alheia a sua vontade. Isso é verdade, isso é um fato. Mas no geral, a minha e a sua vida é reflexo hoje das nossas decisões do passado. E quanto ao passado, você não vai conseguir mudá-lo, mas você pode mudar hoje e alterar o seu presente. O que você decide? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga o que você decide. A sua decisão hoje vai afetar total e completamente a sua vida no futuro. Versículo 16. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O mestre agora apresenta 3 temperaturas representativas da condição espiritual dessa igreja. E se ele apresentasse essas 3 temperaturas da minha, da sua, da nossa condição espiritual hoje, qual seria a sua temperatura? Agora, de verdade, precisa dizer para mim, feche seus olhos, diga para ele. Aliás, ele sabe, mas diga, esse é o meu estado. E se não estiver de acordo com o que ele está exigindo,
Diga, eu quero mudança. Se ele perguntar agora, ele fala de 3 temperaturas. Qual é a sua temperatura? Você é frio. Você está fora. Mas reconhece que está fora. E quer mudança. Você está quente, está bem. E reconhece que deve permanecer. Ou você está aquele nem dentro nem fora. Só vivendo de aparência. Avalie. Nós não estamos brincando de seminário. O mestre diz, assim porque és morno. A condição deles era uma opção, uma decisão por um estilo de vida. E a sua condição hoje é uma decisão por um estilo de vida que você tem andado. O que resultou no estado, no caso deles e no seu. No caso dele, de indefinição. Essa é a ideia de morno. Indiferença, orgulho, autossuficiência equivocada. Interessante, era tão autossuficiente e não tinha as coisas mais básicas da vida, nem água para beber. Autossuficiente. Tem nem água para beber e é autossuficiente. É mole um negócio desse? Autossuficiente. Autossuficiência equivocada. A opção, repito, de propósito, deles o levaram à condição de morno, indigesto, a ponto de causar náuseas no Senhor da igreja. Ele diz, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Que expressão pesada, né? Que o negócio é horrível. Você que já andou lá pelo mundo, na verdade, e já teve aquelas circunstâncias depois de muito vinho ou tantas outras coisas que não vale a pena relembrar, você sabe o que é uma condição de uma dor de cabeça, uma enxaqueca terrível, uma condição tão humilhante, deplorável, que nos enoja, mas se faz lembrar algumas coisas. É disso que Cristo está dizendo. Na verdade, vocês estão numa condição de morno. Vocês estão numa condição que ao colocar, entenda, eu quero fazer uma aplicação com você. Tu és morno. Tu não és nem frio e nem quente. Eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Expressão de profundo significado, a partir de uma experiência de grande repulsa, que é o vômito. Só se coloca para fora o que está dentro. Pense. Isso é sério, você vai entender. Ao experimentar, por isso a palavra dentro que eu apliquei aqui, ao experimentar, não degustar, a ponto de engolir, mas ao experimentar, ele diz da boca. Ao experimentar, ao contato com a sua boca, ao experimentar a igreja, nessa analogia de experimentar, de degustar, uma indigesta constatação o levou a expeli-la para fora da boca. Meu Deus, e se Cristo experimentar a minha e a sua vida? O que ele faria hoje? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, pense nisso. Versículo 17, vamos ler. Como dizes, lançadas as bases, vamos começar a apertar o parafuso. Isso aqui foi só a preparação das bases. Segure na cadeira aí, porque o negócio vai mudar. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Ele vai dizer, essa é a sua concepção a teu respeito? Pois eu vou dar a minha. E eu conheço. E a minha constatação é certa. O meu diagnóstico é preciso. Não sabes que você, na verdade, és um desgraçado. Essas não são expressões minhas. É de Cristo. Você é um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Que coisa séria. Quem disse isso? Cristo disse. É forte, mas tem a ver com o contexto da realidade da época. Vamos entender. Por isso, lembram-se da palavra no início das 4 características da cidade. Centro bancário, centro têxtil, centro de águas minerais, ok? Colírio, lembram daquelas características das 4?
Você vai entendê-las agora, mais amplamente. A Bíblia diz, antes porém de entrar nela, eu quero ler com você um outro texto. Capítulo 12 do Evangelho de Lucas, versículos 13 a 21, rapidamente. A Bíblia diz, quem diz? Quem diz, amado? O que eu estou dizendo? Quem diz? Me ajude, é quem diz? A Bíblia diz. A Bíblia diz. E disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tendo onde recolher os meus frutos, e disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Jesus está dizendo, o que disse em Apocalipse para Laodiceia, o que ele disse aqui também. O que ele vai dizer em outros contextos da Bíblia que o tempo não me permite entrar, que eu poderia esmiuçar com detalhes. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. A Bíblia diz o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O problema não é ter ou não ter dinheiro. O problema é que não é que Cristo ou Deus seja contra as prosperidades. Não, não é isso que o texto está dizendo. O problema é quando essa condição de prosperidade te leva à autossuficiência para você ignorar o outro. Para você achar que não precisa de mais ninguém. E pior, achar que não precisa nem de Deus. Aí está o problema. A autossuficiência, a indiferença, o orgulho, a soberba. Louco! Essa noite te pedirão a tua alma. E para quem será se assim acontecer? É o que ele está dizendo aqui. É interessante que eu também estive lendo na verdade, desde dezembro. Desde o livro de Atos, posteriormente, já voltei a ler as cartas. Desde dezembro, há muito tempo atrás, desde o dia 20 e pouco, já comecei a escrever. De muitos comentários que li, enfim. Mas interessante que eu não observei em nenhum deles o que eu vou falar a você. Não observei. Não sei porquê, mas é uma realidade aqui. É uma constatação não minha, do próprio Cristo. No próprio contexto bíblico, esse texto aqui que eu acabei de dizer, e também o que eu vou afirmar a você agora. A cidade de Laodiceia, e lamentavelmente não só a cidade, até a igreja, estava sob o governo ou sobre a influência de um espírito chamado Mamon. É sério. E o que é Mamon? É um deus, entre aspas, da riqueza. É um príncipe, um principado das trevas, ligado ao maligno, que eu não vou nem citar o nome dele, que influencia, e quando possível, até governa, as riquezas do mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz, a palavra jaz é dorme, está em estado de morte espiritual. O mundo, o sistema comportamental, moral, anomia, palavra anomos, sem lei, ou vive como se não houvesse lei. O estado deplorável da humanidade que jaz no maligno. As riquezas destes estão na mão de Mamon.
Mas, lamentavelmente, Mamon não estava governando ou influenciando só sobre a cidade ou sobre o mundo, ou sobre a realidade de uma cidade, ou no caso, Laodiceia. Estava, lamentavelmente, também influenciando a igreja. Como eu sei disso? Pelo que Cristo está dizendo e pela palavra. Eu provo pelo texto e pelo contexto, por onde você quiser. Vamos aplicar aqui rapidamente, Mateus capítulo 6, versículo 24. Jesus disse, em outro texto então, no Evangelho segundo Mateus, ninguém pode servir a dois senhores. Jesus está dizendo que Mamon exerce também senhorio. Que Mamon pode assaltar o senhorio, na verdade, no coração de uma pessoa. Que Mamon pode roubar uma devoção que pode e deve só ser dirigida a Deus. Jesus está dizendo, ele é um tipo de senhor, para quem permite, obviamente. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus, em outra versão, e as riquezas. Não é que não pode ter riquezas. Você não pode ficar a serviço ao controle das riquezas ou de Mamon. Como que eu sei o que quer ser, como disse o nosso amado aqui, soprando aqui, os universitários nos apoiando, escravo, exatamente, também, escravo das riquezas. O que não pode é ser escravo, não é assim? Das riquezas. Sim. Eu quero que você compreenda algo aqui. Como que você sabe quando Mamon está influenciando isso? Eu digo à luz da Bíblia. Yeshua define que pode haver outro senhor que pode roubar o lugar de Deus em termos de devoção, serviço, louvor e adoração. Como que é isso? Vamos entender. Isaías capítulo 42, versículo 8. Uma lei maior, repete comigo, lei maior. Ouçam-me agora. Existe uma lei maior e uma lei menor. Por exemplo, existe uma lei federal, ou a Constituição brasileira, a Constituição da nação. Existem leis estaduais e existem leis municipais. Somente nesse resumo, nessa aplicação prática e simples, você já vai entender sobre o que eu falo. Tem leis a nível de estado, ou por que não dizer, tem leis até abaixo do estado, que tem a ver só com o município, que não pode ferir uma lei maior da Constituição brasileira. Não pode ferir uma lei maior. E como, na verdade, eu acabara de aplicar, eu quero que você compreenda que no princípio, ou no plano espiritual, existe uma lei espiritual, que é uma lei que está, como podemos aplicar, como uma lei maior. Existem 3 classificações da palavra lei no original hebraico, que eu não vou mencioná-la agora por questão de objetividade e tempo, mas eu sei o que eu estou dizendo. Existem 3 palavras distintas, na sua Bíblia só vem lei, mas no original são 3 palavras, cada uma delas com significado, uma maior, uma intermediária e uma menor. Eu vou te mostrar o que é uma lei maior. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Lei maior. Isaías 48, 11. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a darei a outrem. Isaías 48, 11. O que significa, na verdade, a influência ou o governo de Mamon em Laodiceia? E o que significa isso hoje? A ideia, o princípio é o mesmo. Autossuficiência equivocada pelo engano. Mamon governava. A idolatria ao dinheiro trouxe consequências. Houve uma petrificação nos sentidos. Você tem 5 sentidos primários, sentidos naturais: visão, audição, tato, olfato e paladar. Esses 5 sentidos primários, na verdade, também existem no âmbito ou no campo espiritual. Vamos entender a partir de um texto bíblico, do Salmo 115, versículos 4 a 8, rapidamente. E você vai entender, e depois vamos começar a dar um fechamento profético daqui a poucos momentos.
A Bíblia diz, Salmo 115, versículos 4 a 8, se você puder acompanhe, se não preste muita atenção e depois eu vou te mostrar algumas evidências. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, ou seja, mudos. Olhos têm, mas não veem, ou seja, cegos. Têm ouvidos, mas não ouvem, ou seja, surdos. Narizes têm, mas não cheiram, ou seja, incapaz de sentir o cheiro, ou de inalar o cheiro. Tem mãos, mas não apalpam, incapacidade de apalpar ou se apropriar. Pés têm, mas não andam, incapacidade de andar. Nem som algum sai da sua garganta, incapacidade de expressar qualquer som. Eles se tornam, e a eles se tornem, versículo 8, concluindo o pensamento e a palavra de Deus, a eles se tornem semelhantes o que os fazem, ou seja, quem faz ídolo se torna dessa forma. Assim como todos os que confiam em ídolos. Como é que é esse negócio de confiar em ídolos? Pastor, mas eu não tenho um ídolo na minha casa. Eu não tenho um santinho, não tenho mais um altar. Interessante que eu passei já desde dezembro, eu já estou separado para esse propósito há um bom tempo. E nesses dias próximos do seminário, eu tive um sonho, aliás, dois, significativos que têm a ver com esse contexto. Em um deles, eu entrava numa determinada igreja que eu já estive lá muitos anos atrás. E por algum motivo me veio. Eu era ainda jovem, adolescente para jovem. E na verdade eu entrei nessa igreja, isso no sonho. Numa igreja que eu já estivera lá fisicamente e pessoalmente. Pelo menos é a lembrança que quando eu subia na escadaria, eu entendia que eu já estive lá e qual igreja era. Ao invés de eu ver o púlpito, no púlpito eu via uma imagem muito grande, aliás, várias imagens, e eu vi a liderança da igreja falando da encomenda, que já chegaram 50 metros de aproximadamente estátuas que estavam no púlpito. E assim depois, posteriormente, eu acolhei. Eu não vou entrar em maiores detalhes por questão de ética. E uma coisa para mim ficou clara: existe um governo de idolatria a partir do púlpito. Essa idolatria, o que isso tem a ver com o contexto que eu estou dizendo? O que isso tem a ver com o contexto que Cristo está dizendo? O que isso tem a ver com o contexto do que a igreja de Laodiceia pensava de si mesmo? Rico sou e estou enriquecido. Tudo a ver. Porque uma pessoa que está debaixo da influência de Mamon é uma pessoa que espiritualmente fica incapaz, sabe? Na verdade não tem expressão na sua fala. É cego espiritualmente, é surdo espiritualmente, não sente cheiro, não apalpa, não anda, está travado, não pronuncia som. É uma pessoa que, na verdade, por conta da idolatria ao dinheiro, ao status, a uma posição, a uma condição, isso gera petrificação nos sentidos. Por isso a igreja não conseguia avaliar o seu próprio estado. Aliás, a igreja achava de si mesma que estava bem. É uma igreja que olhava para si e dava nota máxima para si. É uma igreja que olhava para si. Aliás, no campo, no plano humano, acho que toda pessoa gostaria de congregar nessa igreja. Não tinha herege, não tinha perseguição. Havia perseguição violenta em outras igrejas, até a morte. Como fora dito em Esmirna, no Monte Pagos, na verdade, foram jogados 1.200 crentes que não negaram a fé de uma vez. Depois, mais 800, 2.000. Havia perseguição. Havia espólio dos bens em Esmirna. Havia confiscação dos bens. Havia em outras igrejas violenta circunstância de hereges. Tantas outras circunstâncias, na verdade, que são difíceis de experimentar. Essa igreja não tinha nenhum desses problemas. Era uma igreja boa. Uma igreja boa, digamos assim, no que falava, na palavra. É uma igreja que tinha uma imagem maravilhosa a seu respeito. Mas Cristo diz, vocês são mortos. E o estado espiritual da vida de vocês está me dando ânsia de vômito. Coisa séria. Talvez no plano humano você gostaria de congregar numa igreja como essa. Se você não tomar cuidado. Voltamos aqui para o texto rapidamente para nós concluirmos. E irmos para o foco profético. Tu pensas na prática do versículo aqui em questão, do versículo 17, tu pensas, Laodiceia, que não tem falta de nada.
mas te falta o essencial, a água. Isso no campo material. Mas no campo espiritual te falta a água da vida que jorra para a salvação. Você pensa que é rico? Tu é pobre, tu é miserável. Tu pensa que é rico, não sabes que a despeito, ó Laodiceia, a despeito de toda a sua riqueza, de todo o seu ouro, de todos os seus bancos, a despeito de todo esse poder aquisitivo que tu tens, tu não sabes, Laodiceia, tu és pobre, tu és miserável. A despeito de toda a ciência que na verdade você desenvolveu, esse pó frígio para curar os olhos, que te fez famosa no mundo inteiro, mas espiritualmente você é cego. A despeito de toda a capacidade de produção e comércio de roupa de excelência na concepção dos homens, mas espiritualmente você está nu, a sua vergonha está exposta. Todo mundo está vendo, porque eu estou mostrando agora. Então deixa todo esse orgulho, Laodiceia, e te humilha. A salvação e a oportunidade para você. É o que Cristo estava ensinando. Arrependa-se. Versículo 18. Cristo vai falar agora, aconselho-te de mim. Aconselho-te que de mim. De quem? De quem, amados? Dele. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Ele está contrastando o ouro daquela cidade no plano material com outro tipo de ouro, ou por que não dizer, na verdade, com outro tipo de valor espiritual, a fé, que é provada, na verdade, e aprovada pelas circunstâncias, e aperfeiçoada, que salta, que jorra para a vida eterna, que é a verdadeira riqueza. Na verdade, roupas brancas para que te vistas, para que não apareça a vergonha da tua nudez, e para ungir os teus olhos com colírio para que vejas. Como vocês estão envolvidos, Laodiceia, como a linguagem de vocês é a linguagem do comércio, como a linguagem de vocês é a linguagem do comprar e do vender, como a linguagem de vocês é a experiência no mercado, a experiência de importação, de exportação, de matéria-prima, de exportação, sabe, na verdade, da farmácia, dos remédios farmacológicos de excelência, de roupas e tantas outras coisas. Como vocês conhecem essa linguagem, eu tenho todo o conhecimento, toda a ciência. Eu vou falar com vocês então a partir dessa linguagem. Tudo bem? Vamos trabalhar a partir dessa linguagem, Laodiceia. Vamos entender aqui como vocês estão envolvidos com tudo isso, no comércio, na indústria, no aspecto de comprar e vender. Por afinal de contas, vocês podem comprar o que quiserem com a riqueza que possuem. Vou falar-lhes a partir dessa perspectiva, pois em mim estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ei, você quer comprar dele hoje sabedoria? Você quer comprar dele hoje valores espirituais? Ele tem à sua disposição. Compre de mim. Cuidado com as ofertas do mercado da fé. Cuidado com as ofertas com oportunismo gospel. Cuidado com tudo isso. Compre de mim. E ele vai mencionar agora 3 produtos indispensáveis. A lição do contraste que ele fala entre o ouro e a fé. Isso é um contraste. Isso é aprender, isso é uma maneira didática de aplicação e de ensino. Contraste entre o ouro que tinham com a fé, comparado ao ouro. Compre, 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 para que te enriqueça a fé que é imperecível. Refinada no fogo, provada, só que muito mais valiosa do que o ouro, como diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Cristo. Faça isso, Laodiceia, e serás efetivamente rica. Compre. Segunda lição de contraste entre as roupas da terra e as vestes brancas da justificação. Compres.
a aplicação da justiça e da justificação de Deus para a sua vida, que só está disponível na minha obra, ó Laodiceia, de redenção, e seja considerado justo, não por suas obras de justiça, pela sua roupagem de obras, mas a minha justiça aplicada em você, para que seja escondida a tua vergonha e te seja justificado. Compre a minha roupa e você faça isso e serás justificado, ó Laodiceia. Terceira lição de contraste entre o pó frígio e o colírio espiritual. A Bíblia diz, João 14, versículo 25 e 26, tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 25 e 26, ainda, repete comigo, a Bíblia diz. João 16, 7 a 14, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho há muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, como está fazendo agora com vocês, ó Laodiceia. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Compres a ação eficaz do colírio do Espírito Santo, que age a partir da minha palavra agora em vocês, ó Laodiceia, para ungir os seus olhos, e verdadeiramente você vai ver o seu estado, a sua necessidade de pecado e consequentemente a sua necessidade de perdão e salvação. Compres, fazendo isso você terá discernimento, pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, o que dará ao homem é recompensa da sua alma. Mateus 16, 26. Ei, compre, repete comigo, compre. O que me chama a atenção, ele que está dizendo compre, 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 mas existe um preço que é impagável com valor humano. Uma igreja em uma cidade que poderia sair nos shoppings mais caros da cidade e comprar o que quisesse, pagar à vista, porque tinha um alto poder aquisitivo, ímpar, cidade de milionários, ímpar na época, nesse quesito financeiro. A Cristo vai dizer, a partir dessa linguagem de comprar e vender, que predominava na cidade, Cristo vai oferecer uma mercadoria, vai dizer para eles comprarem, mas tem um preço que é impagável, é de graça em certo sentido, mas tem um valor no outro sentido. O preço, na verdade, não é a condição de ouro ou prata humana. O preço não é a condição do poder aquisitivo que eles possuíam. Aplicando essa palavra minha a você, eu afirmo que Jesus está dizendo, saiba que os produtos que eu ofereci para Laodiceia, saiba que os produtos que eu te aconselho comprar, o seu dinheiro não pode pagar, mas é fruto de arrependimento que pode pagar esse preço. Somente o fruto do arrependimento pode pagar esse preço. Não tem preço, mas em certo sentido tem um preço. O preço é abandonar a autossuficiência. O preço é abrir mão da autossuficiência. O preço é abrir mão do orgulho, da vaidade, de achar que é melhor do que o outro, que não precisa de nada e de ninguém, sobretudo de Deus. O preço é o teu reconhecimento que precisa de perdão. O preço é o teu reconhecimento que precisa de salvação. O preço é que precisa de mudança e precisa agora. E esse preço
E essa aquisição vai te levar para a eternidade. E, portanto, novamente te digo, compre, 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 compre. É isso que ele está dizendo para Laodiceia. E o que ele está dizendo para você? Versículo 19. Estamos finalizando e caminhando para o terreno profético, porque o tempo já está quase se concluindo aqui dentro da realidade. Versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. A base da repreensão, a base da denúncia que Cristo fizera para Laodiceia, é a base sólida desse castigo. Na verdade, estava fundamentada no amor. E o seu propósito, ou seja, o propósito da denúncia, o propósito da repreensão, o propósito do castigo, era levar a arrependimento. A base do castigo, a base da repreensão, a base da denúncia era o amor e era para alcançar um propósito. Se você pode, já vá ficando de pé. O louvor já vá se preparando para ministrar mais um louvor aqui. Eu gostaria que, se possível, ministrassem aquele do primeiro dia, eu me arrependo. Amém? Já vão se preparando daqui a poucos momentos para nós cantarmos, eu me arrependo. Eu me arrependo. Você se arrepende? Nesses dias que você foi confrontado em alguma área, que não é possível que você esteja tão perfeito assim, que você não foi confrontado em área alguma. Isso é impossível. A não ser que você esteja na condição de Laodiceia. Cego, surdo, mudo, porque não é possível. Todos nós temos alguma área para nos arrepender aqui, todos nós, sem exceção. Então nós vamos cantar daqui a poucos momentos, eu me arrependo. A base era o perdão. Era a oportunidade de perdão, de arrependimento. Versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A Bíblia diz, e comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando, partiu e deu-lhe. E disse, tomai, comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe. E todos beberam dele. E disse-lhes, isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que eu beber de novo no reino de Deus. Marcos 14, 22 a 25. A Bíblia também diz, disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais, nunca mais terá sede. Você quer receber esse pão e essa... Compre essa mercadoria espiritual hoje. Compre. Ele quer te saciar. Ele quer te alimentar. Alguns copos vão começar a transbordar daqui a poucos momentos. Compre um pouco mais. Se farte de pão. Beba desse pão. Beba dessa água, coma desse pão. Se alimente da vida de Deus. Isso vai te renovar para um propósito e para um tempo. A Bíblia diz, João 6, 48, 51, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná do deserto, morreram, esse é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Coma, beba, compre, experimente da minha vida. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Compre. João 6, 58. Coma um pouco mais. Está farto de pão? É uma verdade. Ele está do lado de fora da igreja batendo. É o que estava acontecendo aqui. Erradamente, ouvimos, eis que estou à porta e bato. Ouvimos a aplicação desse versículo no evangelismo. Mas esse texto não foi aplicado para as pessoas que estavam fora, mas para as pessoas que estavam dentro da igreja. Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo na porta da igreja e ele foi deixado do lado de fora.
Mas Ele está batendo agora na porta do meu e do seu coração, da sua consciência, da nossa consciência. Mas Ele é educado, ético. Ele, na verdade, tem uma maçaneta espiritualmente falando, como analogia e aplicabilidade. A maçaneta só está para o lado de dentro da igreja. A decisão é com você, Ele não vai arrombar a porta. Ele está batendo. Ele está do lado de fora. Através da sua palavra, Ele está oferecendo o que é indispensável. O convite para você abrir a porta e recebê-lo. A partir dos termos dEle, não no seu. Os termos dEle só trará benefícios. Mas a decisão de abrir a porta é sua, é pessoal. Ele disponibiliza a oportunidade da comunhão. E a intimidade da mesa e o alimento e a sua própria vida. Ele possibilita, e Ele diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ao que vencer. Aqui fala de duas circunstâncias, de duas possibilidades. Se há a possibilidade de vencer, há a possibilidade também de não vencer. Mas se você der ouvido à sua palavra, a condição, a possibilidade de vencer é real. É possível, o que fica subentendido no texto. E aqueles que vencerem vão não somente desfrutar da mesa da comunhão, mas vão assentar no meu trono e reinar comigo. Versículo 22, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Se você já ouviu o que Ele disse à sua igreja, através do seu Espírito, através da sua palavra, hoje é dia de você tomar uma decisão, hoje é dia de você ouvir, hoje é dia de você obedecer, e você vai ver como é bom desfrutar da sua presença, e você vai experimentar como é bom desfrutar da sua promessa, da sua renovação, da sua verdade, da sua vida. Vamos louvar agora. E vamos orar profeticamente posteriormente. Compre, 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 compre. Compre. O preço é reconhecimento. O preço é humilhação. O preço é pedir perdão. O preço é se arrepender. E como diz Isaías 20, comprai sem dinheiro, sem preço humano, mas com grandes valores espirituais. Compre, 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 se alimente, beba. Quero te pedir perdão, Senhor. Quero ter um coração igual ao teu. Hoje eu me arrependo do tempo em que eu não percebi que estavas comigo. Quero te pedir perdão, meu Deus, pelo tempo em que eu não fui somente teu, pela glória que eu não vi, pelas vezes em que eu me escondi da tua presença, Senhor. Eu me arrependo, eu me arrependo. Senhor, ei, ouça, eu me arrependo, ouça, eu me arrependo. Se você se arrepende de verdade, por cada vez que eu não quis te obedecer, por cada oração que eu não quis fazer, porque eu pequei e não me envergonhei, por cada vez que eu não te adorei, eu me arrependo. Por cada oferta que eu não trouxe ao teu altar, por cada ofensor que eu não quis perdoar,
por não ter dado ouvidos quando a tua voz chamou. Eu me arrependo. Me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em tua luz. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo por tudo que te magoou, por tudo que te entristeceu, por ter me afastado da tua presença, Senhor. Por cada vez que eu não quis te obedecer, por cada oração que eu não quis fazer, porque eu pequei e não me envergonhei, por cada vez que eu não te adorei, eu me arrependo. Por cada oferta que eu não trouxe ao teu altar, por cada ofensor que eu não quis perdoar, por não ter dado ouvidos quando a tua voz chamou, eu me arrependo. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, eu me prostro aos teus pés. Me arrependo por ter me afastado de ti, Senhor. Me arrependo. Nos arrependemos, Senhor. Ei, eu quero orar com você. Mas antes de eu orar com você, você mesmo tome uma decisão. Você mesmo avalie em que área você precisa se arrepender. Hoje é noite de oportunidade. Hoje é noite de renovação. Ele disse: eu repreendo e castigo, se necessário for. Em outra igreja, em outro texto, ele diz que castiga até, em último extremo, em último caso, até através de uma doença. Ele diz: te colocarei num leito. Ele disse lá no outro texto, para outra igreja. Eu não sei como ele tem repreendido a você. Eu não sei como ele tem castigado a você. Eu não sei como é a palavra, não somente desse dia, mas dos demais dias, em que área elas te confrontaram. A você como igreja, a mim como igreja, aos ministros, meus companheiros como ministros de igreja. Eu não sei em que área fomos confrontados, mas uma coisa eu sei: todos nós, à luz da palavra, em alguma área, precisamos nos arrepender. E por incrível que pareça, ainda estou vendo alguns rostos muito confortáveis. Será para estar se arrependendo? Será para estar dizendo: Deus, eu não quero continuar assim, pregando, cantando, ensinando, sem a tua graça, sem o impacto da sua glória, sem a direção do seu Espírito. Deus, eu não quero mais realizar negócios sem a sua direção.
E depois arrumar uma série de problemas, batendo cabeça. Deus, eu não quero mais tomar decisões individuais, na verdade, independentes da sua vontade, da sua palavra, e depois pedir para o Senhor consertar o meu cartão de crédito e a minha vida. Deus, eu não quero mais entrar num relacionamento todo embaraçado, que na verdade está mais fadado ao fracasso do que ao sucesso. É evidente que isso não se aplica a todos os casos. Cada caso é um caso. Eu não estou falando de ninguém específico. Seja inteligente. E ao mesmo tempo estou falando de todos em aplicação da palavra. Avalie a tua vida. O que você tem que se arrepender? O que eu tenho que me arrepender? Me arrepender como Éfeso. A igreja que, a despeito de ser fiel na palavra, na doutrina, mas tinha deixado o primeiro amor. Tinha deixado o primeiro amor. Fiel na palavra, mas deixou o primeiro amor. Eu tenho que pensar sobre isso. A igreja de Esmirna, que na verdade recebe elogios, mas Cristo diz, a despeito da violência com que vocês estão sendo roubados, espoliados, retirados da possibilidade de mercado, de negócio, de trabalho, isso está os empobrecendo no aspecto natural, humano e físico, material. Mas ainda que diante dos homens que dizem que você é pobre, eu te digo, você é rico. A despeito das outras igrejas, de Pérgamo, de tantas outras que foram ministradas, de Esmirna, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, avalie quais as lições, quais as aplicações que estão contextualizadas com a realidade da tua vida hoje. Porque Cristo enviou essa carta a 7 igrejas. Havia mais igrejas. 7 fala de plenitude, 7 fala da abrangência, 7 fala da totalidade, 7 fala da realidade de todas as igrejas que podem passar, ou já passaram, estão passando, ou vão passar por isso. Qualquer pessoa está fadada a passar por uma dessas circunstâncias, e ele está dizendo, eu te aconselho que compre de mim valores espirituais, antes que seja tarde demais para você. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero quebrar agora, na autoridade de Deus, eu quero Ruach HaKodesh, Espírito Santo, poderoso, assim como estavas pairando sobre a face das águas, assim como estavas, Merahefet, observando, pairando sobre a face das águas, assim como estavas vendo, ó Yeshua, Hamashia, o caos estabelecido na terra, a desordem, a condição caótica, miserável de treva, governando sobre aquele lugar, o Senhor olhou para ela e disse, chega, basta, pare, haja luz. E houve luz, houve uma reorganização, houve uma restauração, houve uma reconstrução, houve luz onde havia trevas. E eu agora quero me levantar como autoridade nas áreas da mente, nas áreas das emoções, nas áreas do círculo vicioso, nas áreas da mente, Pai Celestial, dos pensamentos, dos sentimentos, nas áreas mais diversas da vida desses teus filhos, dessa tua filha. Eu declaro que perca a força toda a área em treva e haja luz. Nós agora quebramos cadeias e correntes. Nós agora declaramos uma mudança sobrenatural. Nós agora declaramos para essa igreja um novo tempo na individualidade, na família, na igreja, na coletividade. Por onde quer que eles andarem, eles vão levar para si esse novo tempo, essa nova vida comprometida, compromissada com a tua verdade, com a tua palavra, posicionados, e eles serão canais de vida, restauradores de brechas, restauradores de veredas antigas. Eu quero abençoar a tua igreja, eu quero abençoar o teu povo, eu quero declarar sobre este lugar um novo tempo. Bereshit bara Elohim het hashamayim vehet haaretz. Eu quero declarar
que o Senhor que estava na criação, que o Senhor que falou a Laodiceia está falando a nós, está removendo o caos, está estabelecendo a ordem. Eu declaro uma mudança na vida desse homem e dessa mulher, no nome de Jesus. Amém, amados? Amém, amados? Eu gostaria que você, ainda em pé, eu quero dar uma bênção sacerdotal e profética. E quero convidar também aqui os amados, os meus irmãos e amigos que estiveram declarando a palavra juntamente comigo. Eles vão fazer uma palavra, uma declaração profética pertinente à igreja que ministraram, rápida. Uma palavra rápida, objetiva. Como, por exemplo, já estou fazendo Éfeso. A igreja que, na verdade, estava em fidelidade em tantas áreas, mas lhe faltava o primeiro amor. Eu declaro que essa igreja vai andar em amor. Eu declaro que Cristo não vai mais dizer para mim e para você: você é bom na palavra, você é sério com os compromissos, você tem um caráter, ó, mas o seu problema é que você perdeu o primeiro amor. Eu declaro que Deus vai nos dar um batismo de amor. Amém? Você recebe? Amém. O pastor Wagner declara que a igreja vai perseverar e ser fiel até a morte. Amém? O pastor Anderson vai declarar aqui que a igreja de Pérgamo, ela vai alcançar níveis espirituais altíssimos ao ponto de comer do maná escondido. Nós também. Amém? Tardes, vai declarar, pode pegar. Te atira. Graças a Deus. Que a igreja que é conhecida pelo amor, pela fé, pela paciência e pela perseverança, também seja conhecida como aquela que é intolerante ao pecado e às influências do mundo na igreja. Sardes estava morta, mas eu quero declarar vida em nome do Senhor Jesus para a igreja do Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Nós, como igreja de Filadélfia, não forçaremos o crescimento da igreja, mas guardaremos a palavra e seremos fiéis ao nome de Jesus. E aí então o crescimento será natural no nome de Jesus. Aleluia! E agora concluindo como a igreja de Laodiceia, nós não seremos indiferentes. Nós não seremos apáticos e anêmicos espiritualmente. Nós não seremos mornos. A nossa vida não estará, eu declaro, numa condição que Cristo possa experimentar e dizer: vomitar-te-ei da minha boca porque você é morno. Eu declaro, você vai ser quente, você vai estar avivado, você vai estar comprometido. Essa igreja vai experimentar uma renovação espiritual para o louvor da glória de Deus. Se você recebe, aplauda o Senhor por um minuto. Adore a Ele muito forte. Adore, 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 adore. Aleluia. Ora bacabada que bacola manduia, mandaca mandai andai 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 onde. Comandaia comandia camando ebedeo camandore bedeando. Comandere forgandava saio colomondre forgandava sui bedeando. Ei! Camandara forgandava saio comandere. Cabadara bahando soki bacola mandui. Vereba cabada caba soki bacola manduia mando ebedendo. Eu quero declarar para o púlpito dessa igreja, eu quero declarar para os obreiros e para os ministros dessa igreja: nós estamos mudando de nível. Eu quero declarar para essa igreja: nós estamos mudando de nível. Eu quero declarar para a vida ministerial, espiritual, pelos dons e habilidades que Deus te dera, Deus está te levando para um outro nível. Eu quero declarar que Deus vai se revelar a você nesses dias. Amém, amados?
Fique do lado de alguém que é familiar seu, marido, esposa, filho, pai, mãe. Fique do lado de alguém que representa quem laço sanguíneo com você. Na ausência de, fique ao lado de um irmão, de um amigo. Amém? Que eu quero fazer uma declaração profética sobre a tua vida. Reverendo Natan, reverenda pastora Simone, vem aqui, pastora Simone. Pastora Simone está sendo solicitada. Amém? Pastora Simone disse que eu não a deixei dormir por muitos dias. Que eu tive que ficar lendo muitos dias, pagou um alto preço junto comigo. E o reverendo Natan também, né, Natan? Vai entrar de férias por uns dias, né? Mas final de semana que vem começa de novo. Mas pelo menos uns 3, 4 dias, em outro lugar. Reverenda Simone está aí? Está chegando, minha filha? Então chegue. Simone estava dizendo, eu preciso que acabe, papai. Acabou. Daqui a pouco começa de novo. Cadê a reverenda Sara? Para estar do lado do Rebeco dela aqui, do reverenda Tatiane. Não. Pode vir. Pode vir, isso é profético. Pode vir, nós estamos chamando essa igreja para um novo nível. Essas mudanças são para melhor, amado. E não para pior. Não se esconda, não. Se apresente. Porque Cristo vai começar a revelar as pessoas aqui. Por nome. Por nome. Você crê? Depois eu vou me separar mais alguns dias e Deus vai começar a dar por nome. E interessante que aquilo que nós não mudamos pela palavra, às vezes nós somos mudados pelas circunstâncias. E às vezes, doloridas. Primeiro vem a palavra. Se a palavra não resolver, vem as circunstâncias. Mas ele não vai te perder. Não vai. Você decide. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, pense nisso. Eu estou falando algo profético aqui, eu já ia finalizar, me veio agora. Você decide. Se você não mudar pela palavra, você teve a oportunidade de ouvir. Você vai mudar pela circunstância. Mas Deus está dizendo, Ele não vai te perder. Você decide. Feche seus olhos. Levante as suas mãos. Reverenda Simone, boa ouvinte. Reverendo Natan, presente de Deus. Ivarekeka Adonai veishmerecha. Yaer Adonai panav elecha viruneka. Isa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. B'shem Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, te dê shalom, te dê prosperidade, te dê plenitude, te dê equilíbrio, te dê totalidade, te dê saúde, te dê paz, mesmo em circunstâncias, talvez, no seu caso, de adversidade. Shalom. Em nome de Jesus, o nosso Mashiach, o nosso Messias, o nosso Salvador, o nosso ungido, aquele que morreu, mas aquele que ressuscitou, aquele que está vivo e aquele que diz para o anjo da igreja, você está guardado e escondido na minha mão. Aquele que anda no meio da igreja e diz, eu te conheço, eu te abençoo e eu te dou paz. Shalom Aleichem. Paz seja convosco. Aplauda ao Senhor. Pastor Fernando.